Você ora por nós? Senhor, Pai, obrigado, por esse momento, Pai. Obrigado pela vitalidade dos nossos líderes aqui no nosso curso, no IBGA. Amém, Jesus. Que o Senhor continue usando eles para que nós cresçamos no entendimento da Sua palavra. Sim, meu Deus. Nos revela, Pai, a Tua palavra, Pai, cada dia, Pai. Amém, Jesus. Nós possamos sair daqui cada dia mais completos da Tua palavra, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pai, te louvamos nessa manhã, Senhor, mais uma vez. Rendemos glória, louvores ao teu nome. Tu és digno, Senhor, de receber toda a nossa adoração, toda a nossa rendição, toda a nossa devoção, todo o nosso coração, Senhor, entregue a ti, Pai. Deus, nós nos entregamos ao Senhor nessa manhã, Pai, neste lugar, neste momento, declarando, Senhor, que só o Senhor é Deus, que não há outro Deus além de ti, que tu és o único, verdadeiro, santo, justo, incomparável, Santo de Israel, estrela da manhã, o Deus de toda a terra, o nosso Deus, a quem nós servimos e adoramos em todo o tempo. Deus, em nome de Jesus, eu clamo nesta hora, Pai, para que a clareza do Senhor venha sobre as nossas mentes nesta manhã, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Teu Espírito nos conduza e que o Senhor revele, Deus, das Tuas verdades para nós. Deus, em nome de Jesus, hoje é um dia de celebração, Pai. Hoje é um dia de memorar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. E nós queremos, neste momento, desde o começo da nossa aula, fazer menção a isso, Pai. Oh Deus, te dizer que nós nos lembramos, Pai. Nos lembramos do que o Senhor fez por nós. Nos lembramos de toda a Tua obra, Pai. Nos lembramos da Tua morte, mas nos lembramos também da Tua ressurreição, Pai. Nos lembramos, Senhor, que a Tua morte foi para a remissão dos nossos pecados, para a purificação, Senhor, daquilo que nunca e nem jamais, pela força do nosso braço, conseguiríamos purificar, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua obra, Senhor. A Tua obra que é perfeita e que é completa. Muito obrigada. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos lembramos, Senhor, de tudo isso, Pai. E Te agradecemos. Agradecemos de todo o nosso coração por toda a obra que o Senhor realizou em nós e por tudo aquilo que o Senhor deseja fazer através de nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Oi. Sim, compartilhe, minha irmã. Na quarta-feira, dia 5, meus pais estarão completando 70 anos de casados. Eita, meu Deus! Bodas de vinho. Que coisa linda, Minha mãe gente. nunca gostou assim de comemorar a idade. Ela tem 89 e o 90 no próximo ano, né? A gente já está pensando, e ela dizendo que não gosta de comemorar a idade, né? Mas meu pai, com 92, todo domingo aqui de 6 estão aqui, frequenta o Ministério Diamantes na sexta-feira, mas são da Segunda Igreja Batista, né? Sim. Quando chegou na cidade. E ela está parecendo até debutante. Oh, meu Deus. Cada detalhe, porque vai ter um momento em família. Meu Deus, que depois coisa vai ter um linda. momento aqui no ministério também. Não é pra menos. Então, ela está vestido e mandou fazer o vestido. Ai, meu Deus, que coisa linda. Tu manda foto no grupo que eu quero ver. Pequenininha, às vezes está lá com a costureira, com tudo, aquela emoção dela, escolhendo tudo. A lista de convidados é dela. Oh, Não meu é como Deus. filhos, 6 filhos. Tá certíssima. Então, eles dois, muita vez, os dois vivos, 6 filhos vivos, Meu casados, Deus. um se separou. Meu Deus. 10 netos e 13 bisnetos. Mais bisneto do que neto. Ô, bora. Todos vivos. Menina, que coisa linda. Assim, ninguém. E meu pai sempre, no período da Covid, que a gente botou eles confinados, de certa forma, só 2 filhos estavam cuidando e os outros 4 estavam dando suporte, de longe. E ele falava, podem vir, que a Bíblia diz que nenhuma praga chega à sua tenda. Eita glória. E eles não tiveram Covid. Rapaz. Eles não tiveram. Então, sempre na fé. Então, é um motivo de muita... É mesmo, viu, minha irmã? Aí é E mesmo. a prova maior, que a Bíblia diz que o amor não acaba e não acaba mesmo.
Oh, gente, que coisa nem de linda. meu pai, nem de minha mãe, né? E viveram. E eles chamam ela de minha relíquia, minha boneca. Oh, meu Deus. Namoram até hoje. Certo eles. Só nunca teve beijo na boca, que ela disse, isso é porcaria. Vovó falava isso, que as pessoas não se beijavam assim na frente de todo mundo. Ela falava, minha filha, isso não tinha na minha época, não. Não podia a gente ficar beijando assim na frente dos outros. Só dá um toquezinho pra fora. Vovó nem assim, ela era toda... Eu fazia também. Disse que não podia, é. Eu, quando eu comecei a namorar, ela me preveniu muito com isso. Ela, olha, nada de negócio de beijar na boca, porque não é higiene. Namorado pra pegar na mão foi uma luta lá em casa. Meu Deus, ai, tá vendo aí? Falando dos teus pais, eu vou contar uma coisa que ontem eu perguntei a sua mãe. Ela contou assim, eu falei assim, que bênção, porque a gente estava junto ontem. Eu falei, que bênção, que alegria poder ver um casal celebrar 70 anos, não é isso? É. Aí ela disse, mas eu tenho o meu segredo. Aí eu falei, conta qual é o seu segredo. Aí ela falou assim, eu casei por amor. Oh, meu Deus. Aí ela foi me contar os namorados que queriam casar com ela, né? Porque meu Disse pai que não teve já um do aconteceu. correio, disse que tinha um do correio que trancava as cartas do pai dela pra não entregar a ela, que queria namorar ela, e ele trancava as cartas lá no correio. Aí ela disse que chegou pra uma pessoa conhecida dela no correio e perguntou, Rosalvo nunca mais me escreveu, mamãe, eu vou terminar o namoro com ele, o noivado, já tava noivo. Meu Deus. Aí ela disse que foi conversar com essa mulher do correio, aí disse que a moça do correio, vamos no correio. Quando chegou lá as cartas, estavam tudo lá presas. Prefeito na época, médico. Quem aguenta? Era assim, tira essa aliança que amanhã já vamos casar. Era assim mesmo. Coisa assim, repetindo. É, mas antigamente o povo também não demorava muito pra casar, não. Me contando essas histórias de meu Deus do céu. Aí vai Rita falou, tu era uma tadinha aí. Que benção, gente, que benção. Eles se conheceram? A Silvaia fez uma reportagem, ela é colocada. Foi? Fez. Que massa. Tá só o momento que vai ter uma É, meu filho, um negócio desse no século XXI, nos tempos de hoje. Glória a Deus que vai ser divulgado mesmo, que é precisa, né? Eu pensei nisso que você falou, que a gente tem que divulgar. É. Então, eu liguei pra lá e falei se eles teriam interesse nessa história. Sim. Na mesma hora passou logo para o. Porque é muito raro, elas que é muito raro. É raríssimo, Aí já filho. foram na casa deles, já fizeram junto com a gente, agora vai ser a parte dessa. Num momento de tanta... Oh, gente, tanta desconstrução, só a graça de Deus. E aí, minha gente, como foi a semana de vocês aí com Elias, com Acabe, com Jezabel, sangue de Cristo? Pode mentir não, eu não vi essa parte não. Não tem problemas, vamos ler agora. É 18, isso. A gente assistiu, né? Quantos não estavam aqui na aula passada? Vocês, né? A gente assistiu. Eu não botei lá no grupo não foi? Oh, eu vou botar para vocês assistirem depois, então, para os que não estavam. A gente assistiu esse momento, né? Em que teve esse confronto aí, né? A gente disse que ia maratonar, né? Foi, mas disse que não maratonaram. Que teve esse confronto aí de Elias e de Acabe. Ou de Elias e os profetas de Baal. Esse negócio tá me dando alergia. Por aqui. Mas a gente tem algumas informações antes que eu julgo importante para a gente discutir aqui hoje, né? Ah, gente, só dando um parêntese. Eu não lembro se eu mandei mensagem para vocês. Essa semana a gente teve uma oportunidade tão maravilhosa. A gente viajou em missão aí, né? Com os propósitos aí da Casa do Pai. E aí a gente teve a oportunidade de visitar a Sociedade Bíblica do Brasil. A fábrica onde se fabricam as Bíblias que a gente tem. Gente, que coisa incrível aquilo ali. Lá em São Paulo. Gente, eu fiquei muito emocionada. Muito. São 3, só tem 3, eles mostraram o maquinário, né? Só tem 3 maquinários daquele no mundo. E pasmem, que eu fiquei assim, ó. Diga aí qual é um dos países que tem esse maquinário.
Brasil e o outro? China. E China, as Bíblias podem circular lá livremente? Gente, a gente ficou assim, ó. Mas é que tem. Tem porque capitalismo pra gente, né? O dinheiro entrar, porque sabe que o comércio, né? A venda de Bíblias mas não usam dentro, né? E lá a Bíblia, para ser distribuída, é até conhecida como tráfico, os traficantes da fé, né? Já, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Sandro. O pessoal daquela revista, eu esqueci o nome da revista, que prega os 144 países do mundo, eu esqueci o nome. Ele contou a história econômica. Não. Ele conta a história de uma vez do tráfico, um cara foi traficar a Bíblia na mala do Fusca. E eu lembro. Ele foi com as Bíblias, encheu o fundo do carro com as Bíblias. Só que ele ia passar por uma viatura. Uma viatura não, um posto policial. E se ele fosse pego, ele era preso. Né? É condenação lá mesmo. Na realidade era o capô do Fusca, né? Quando levantou o capô, ele orando, quando levantou, ele não viu nada. Ele não viu nada. Os policiais não viram nada, abaixou, pode ir. Não viu nada. Que país que é cultura comunista, eles não aceitam. Não, a religião também é controlada, né? E aí foi uma experiência, eu lembrei tanto de vocês, tanto. Depois eu vou postar umas fotos lá, né? Que a gente tirou algumas fotos. Foi. Então, Brasil, China, Eu fui lá na Sociedade Bíblica do Brasil, onde fabrica as Bíblias. Brasil, China, o quê? O outro eu esqueci. Eu fiquei tão extasiada com a China que eu esqueci a outra, mas eu vou perguntar e te fala. Um maquinário gigantesco. Gente, é máquina. Aí ele explicando todo o processo. Tem coisas que são feitas ainda manual. Isso daqui, ó. Tamiris, faço. Vamos fazer, né? Olha esse segundo papel. Isso aqui, tá vendo? A gente faz Essa cozinha aqui. Isso aqui é manualmente que eles fazem. Esse colorido aqui, tá vendo? Que tem uns que tem cores diferentes, dourado, ali, dourado. Isso daqui é feito manualmente. Manualmente. Todas as versões imprimem lá. Não, todas não. Por exemplo, é uma curiosidade até que eu vou buscar, porque eu fiquei curiosa lá. Só que na hora eu não perguntei. E depois fiquei com isso na minha cabeça, né? Mas o da Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, eu acho que não imprime lá. Porque é os que tem esse bebê aqui. Aqui, ó. Na China, ó. Aqui, se você olhar na capa aí, você vai saber onde foi impressa a sua. Na China. Essa daqui já foi na China, tá vendo? Chinês só tá ligando pra ganhar dinheiro, né? Independente. Agora tem capas assim, ó, gente, tem algumas capas que são costuradas, que também é manualmente, as mulheres lá na costura. Olha na frente, no Brasil. É isso, eu não sei se tipo, por exemplo, a King James e a NVT, porque a NVT não é versão deles, da SBB. Eu não sei, eu sei que tem alguns que eles imprimem, mas não fazem, né, a tradução, isso. E tem outras que eles só imprimem. Viu, Tamiris? Gráfica, eu fiquei curiosa dessa minha também. Eu tenho uma Bíblia lá que eu fui olhar que estava nessa editora gráfica também. Aí na hora eu não perguntei, depois fiquei curiosa, mas eu vou perguntar. Uma discussão de BGA para a gente conhecer o Museu da Bíblia. Sim, lá em São Paulo, né? O Templo de Salomão. Sim, ó. Já pensou? A empresa onde produz a Bíblia. A fábrica. Pediu Tem que fazer agendamento, mas vale a pena, viu, gente? Vale a pena. Ela falou museu, não fui, não, porque foi pegado, a gente não teve tempo nem de se coçar. Né? Oh, Jesus. Vale a pena, gente. Vamos sonhar, vamos sonhar. Vamos sonhar, vamos sonhar. Então vamos lá. Ó, capítulo 18. Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, uma informação importante. Se passaram quanto tempo? 3 anos. 3 anos de seca.
Então imagine uma terra, 3 anos sem chover. O pessoal quer dizer, eu acho mesmo não sendo, né, de área rural, a gente vai ter pelo menos uma noção que o negócio não é bom, né? Não é mesmo. Todo ano se produz, né? Um ano a gente já vê o quanto que o sertão, por exemplo, sofre, né? E aqueles animais que acabam encontrou ali, com certeza não era da região dele, é de fora. O animal não sobrevive, não. Sim, agora ele vai dizer que Acabe ainda tinha alguns animais. Só que assim, provavelmente eles traziam provisão de fora, né? Eles traziam de fora, na região não tinha condições. Então, vá apresentar-se ao rei Acabe. O Senhor disse a Elias, vá apresentar-se ao rei Acabe. Diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Acabe mandou chamar Obadias. Obadias é um personagem muito importante. No dia que a gente apresentou o vídeo aqui, não sei se vocês perceberam que era Obadias ali, né? O que ficou do lado de Acabe. Olha o que o texto fala sobre ele, né? Ele manda chamar Obadias porque ele era o quê? Administrador do palácio. Obadias, aí se abre aqui na minha Bíblia um parênteses, né? Para falar a respeito de Obadias. E eu achei tão lindo essa versão que diz assim, ó. Obadias temia profundamente ao Senhor. Na versão de vocês diz como? Muito? Muitíssimo. Então imagine, Obadias temia profundamente, muitíssimo o Senhor. Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas. Colocou 50 em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Então, a gente percebe aqui que Jezabel já vinha de uma perseguição antes, né? Anterior aí, aos profetas do Senhor. E por isso também a gente entende quando Elias fala, só sobrou eu. Porque ele achava, na verdade, né, que só tinha sobrado ele. Mas existiam profetas, mas eles estavam ali com medo, né? Eles estavam escondidos. E com medo também de retaliações, né? Com relação a ela, porque a bicha não era boazinha, né? Então, de fato, ela queria exterminar. Jezabel, ela vem, né, com esse propósito de mudar completamente o culto de Israel. Quando ela traz, né, não só o templo, você vê que, por exemplo, em comparação ali ao rei Salomão com o rei Acabe, né? Salomão, a gente viu que ele fez os templos, né? Que ele se rendeu à questão das mulheres ali, né? Em adorar outros deuses. Mas a figura de Jezabel é uma figura... Eu achei interessante que eu vi um comentário que falando assim, né? Que Jezabel, ela era uma missionária. Então, ela lutava para que... Missionária de Baal, viu, gente? É porque o que é missionário é aquele que leva a mensagem, né? Então, ela era uma missionária de Aserá e de Baal. Então, o que ela queria? Que o culto, né, a Aserá e a Baal fosse estabelecido onde ela chegasse. Então, como ela chega ali, né, em Israel, então o que é que ela quer? Ela quer que aquele povo que adora aquele Deus, que para ela não é o Deus, seja exterminado, que seja estabelecido. Só que como aí eu vou, né? Ela era uma missionária, mas a missão que ela fazia era na força bruta, né? Então ela queria impor. Ela queria impor a sua fé. E aí, para isso, se fosse preciso matar, se fosse preciso fazer o que... Afinal, né, Baal também recebia esses cultos, né? Era uma forma até de cultuar ele, né? Entregar vidas em sacrifício. Imagine entregar os profetas do outro Deus em sacrifício a ele.
Então, quanto que ela iria, vou assipar aqui, né? Agradar a esse Deus que ela cria. Entregando aqueles que serviam e levavam o povo a servir a um Deus que não era Baal. Sempre vai ter um personagem que uma guerra espiritual, né? Sempre vai ter Sim. um personagem que está promovendo esses cultos. Sim. E o outro que vai defender a palavra do Senhor, né? É a guerra da humanidade desde que Adão caiu, né? Esses profetas foram mortos quando Elias anunciou que seria seca? Muito provavelmente. Por quê? Porque quando ela chega, né? E que provavelmente os embates aconteceram, só que o texto bíblico ele não conta. O que o texto bíblico vai dar ênfase é de fato na figura de Elias, que se levanta com coragem para meter o dedo na cara de Acabe e dizer que o que ele estava fazendo era contrário à palavra de Deus. E que por conta daquilo que ele estava fazendo, o juízo ia vir. E aí, imagine, como aquele Deus, né? Aquela palavra que Elias falou se cumpre. E ela que você vai ver, né? A gente poderia tirar aqui várias características de Jezabel, né? Mas uma das principais dela é que ela era controladora, né? Por isso, a mulher que, por exemplo, não se submete, né, que não entende o seu papel enquanto mulher, muitos, né, falam, espírito de Jezabel, porque é de fato isso, né? É essa figura que quer controlar. Então, Elias dá uma palavra e diz, não vai chover. Só que a poderosa ali era ela. Uma coisa que eu acho que chama atenção também, assim, quando a gente fala de uma seca, é um evento que mexe com toda a população. Sim. Entendeu? Não é uma coisa isolada, assim, Sim. de um personagem só, né? O rico e o pobre, né? O poderoso e aquele que não tem poder. Eu fiquei esse tempo atrás até refletindo acerca da pandemia. É um evento que não acontece só com o baiano. Sim, sim. A população toda, entendeu? É um despertar de Deus para todos nós, né? Para olhar para esse contexto. Né? Sim. E Deus faz isso aí aqui, lá em Nabucodonosor também faz, tempo de seca, chamando a atenção. Sim. Né? Tem que tomar cuidado. Quando a gente lê lá Deuteronômio, né, essa é uma das formas de Deus alertar o seu povo. Por quê? Porque quando mexe na nossa subsistência, a gente acorda para a realidade, né? Na beira da morte, ninguém pensa da mesma forma, né? Com escassez, ninguém pensa da mesma forma. Você consegue compreender, na verdade, aquilo que de fato é essencial para a vida. É importante de fato e de verdade. Deixa só ele terminar que eu te dou. Tu terminou? Não, eu estou falando assim porque são vários eventos que ocorrem hoje, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro está passando por uma situação Sim. muito complexa, né? A gente tem que ficar atento a esses cenários para ver, porque não é vontade de Deus, né? Mas é permitido que aquilo aconteça para que aquele povo, né, aprenda alguma coisa, eu não sei. Assim. É a consequência do pecado, né? De fato, é a consequência do pecado. Uma dúvida que surgiu aqui. Diga. No contexto do que o irmão abordou, nesse momento que estava acontecendo essa seca em Israel, em Judá também estava acontecendo? Uma boa pergunta. Uma excelente pergunta. Próxima. Se fosse do ponto de vista climático, Mas, sim, espiritual, mas pode provavelmente não. Provavelmente não, porque Lembrei de outra parte. nós não vamos ver esse relato, pelo menos eu ainda não me atentei, é uma coisa que a gente pode buscar, né? Ele pega o final do reinado de Asa, né, Acabe, ele pega o final do reinado de Asa, que foi um reinado muito próspero, né? Provavelmente essa, como a irmã falou, com relação a uma população subsistir, né, com tanto tempo de seca, provavelmente os recursos, um dos lugares, né, que eles buscavam recurso era lá também, né? Então, é uma excelente pergunta, né? Mas dentro daquilo que eu já tenho como conhecimento até hoje, eu acredito que não. Era só em Israel mesmo. Judá, vivendo um outro tempo,
Porque estavam debaixo do quê? Da bênção. Da bênção, né? No período de Moisés também, o povo do egípcio sofria com as consequências do povo de Israel, não. Sim. Quando ataca Jericó, Ali, no mesmo território, né? quando ataca Jericó lá, eles cercam a cidade, Deus sempre usa essa estratégia, né? Sim. De tirar as provisões para o povo, toda a população sentir. Isso mesmo. E... Oi? Em Judá? A seca da época de Acabe, profetizada por eles, afetou não apenas os de Israel, mas também os de Judá e as regiões vizinhas. Embora a Bíblia não concentre um relato no reino de Israel, onde Acabe reinava, a natureza generalizada da falta de chuva significava essa consequência se estenderam a toda a terra de Israel e aos territórios próximos. Mas ela está falando que não tirou da Bíblia, não? Ela tirou É. Da imagem. Aqui diz que foi mais afetado o Reino do Norte, mais afetado, mais veio toda a terra. Aí agora, por exemplo, Não dá pra veja confiar, aqui, É. aí tem as duas estruturas aqui, mas não parece que tem no todo. Manda aí pra gente lá no grupo. Um deverzinho pra gente ver, né? Pode mandar IA? O quê? Não, copia e cola só pra eu olhar depois. Pode, mas é só colocar, né? Fonte, acho que aparece lá, que é da... Mostra que a fonte Porque tudo é objeto de estudo, né? Mas é bom considerar a fonte, né? Mas essa fonte... Aí, pronto, a Bíblia do Expositor. Não diz não? Não, isso não. Eu olhei uma pra pesquisa, só que ela pesquisa uma fonte de dados muito ampla. talvez se não você tenha escrever alguma besteira lá, acontecido em Judá. Mas também Se não aquela falou, não, cabeça porque for não tem nenhuma parte da Bíblia. reproduzida por Sim, várias não tem. Biblicamente falando, confiável, entendeu? Eu acho que ela não pega algo isolado, mas com algo repetidamente Ó. mencionado. ó, o Thiago falando lá. Porque assim, eu acredito que é assertivo, porque embora o reino de Judá estivesse separado dos estados que a gente conhece, geograficamente era muito adjacente a Israel. Sim, humanamente falando, sim. A questão é essa, né? Humanamente falando, a lógica é essa. Mas assim, espiritualmente falando, aí eu vou fazer que nem Samuel fala, né? Eu vou pontuar algo que eu acredito, né? Se Judá estivesse passando por um momento de seca assim, eu acredito que o registro bíblico iria falar. Nessa proporção. Talvez, claro, como a região é próxima, tenha atingido, de alguma forma, Judá. Mas não nessa proporção. Aqui está colocando que como se fosse parcialmente em Judá e No norte. Agora a gente tem que Por exemplo, se o Nordeste fosse... Quando o Nordeste é afetado pela seca, ainda que o Sul não esteja a seca como no Nordeste tem, ele é afetado de alguma forma. Mas é afetado como o Nordeste? Não. Não é afetado como o Nordeste. É nesse sentido que eu quero falar, entendeu? Hã? É como as grandes chuvas, como foi naquela proporção para o Rio Grande do Sul. Sim, foi para o sim, Nordeste e sim. outras regiões. Claro, por ser uma região próxima, consequentemente eles receberam alguma consequência disso aí, mas não nessa proporção. Eu não creio. Eu não creio, não. A Bíblia só enfatiza mais É, agora. eu creio que se tivesse essa proporção, a Bíblia falaria. Ô, Tamires, dessa forma dá pra gente analisar que muitos produtos que são enviados daqui do Nordeste para lá não iriam, então eles seriam afetados, porque Sim. eles deixariam de chegar produtos Sim. que eles seriam acostumados a comprar. Né? Sim, é isso que eu tô falando. Aí eles sofreriam, né? Mas sofreriam na mesma proporção que o Nordeste? Não. Buscar de outras Sim, entendeu? É isso que eu quero dizer. Eles buscariam de uma outra fonte. Essas Eu cartas acho, assim, assafam centralmente, então se ele procurar provisão lá, ia ser mais cara, né? No caso, igual aqui. Sim. Chove diminui a demais lá. produção. Sim, sim. com Deus não dá pra gente colocar essa lógica nossa, sabe por quê? É isso que eu tô Ele falando. vai lá, faz a seca e multiplica o azeite aqui, Sim. multiplica o pão. Exato. Não, você não sabe o modus operandi. Entendendo, porque a gente tem que fazer, aí a gente faz naquilo que o texto não diz claramente, nós fazemos o quê? Pegamos aquilo que nós já temos a respeito da revelação de quem Deus é, da revelação daquilo que Ele já deu por meio da sua palavra, para compreender ou tentar compreender aquilo que estaria acontecendo em Judá. Eu Basica- dizer aqui também, referente a isso, houve seca durante o período que Asa reinou.
não há registros bíblicos de seca durante o reinado de Asa em Judá, coisa que a gente já sabia. Sim, pronto. Então, assim, aí como eu estava falando, o que é que a gente tem, né? Como já a revelação da fidelidade de Deus. Deus fala lá em Deuteronômio sobre a bênção e a maldição. Aqueles que estão debaixo da bênção de Deus vão... E quer dizer que estar debaixo da bênção de Deus não é passar por momentos difíceis? Não. O povo de Judá pode ter passado por um momento difícil, né? Nesse mesmo período aí, pode. Mas eles não receberam a mesma proporção do que eu não creio. Eu não creio pela revelação da palavra e porque o texto bíblico, ele não fala. Se acontecesse essa seca em todo o território, a Bíblia ia falar, né? Então, o povo que está debaixo da bênção e agora, se esse rei aqui que estivesse reinando nesse período fosse um rei ruim, aí eu já pensaria diferente. E eu acredito que a Bíblia ia relatar. Eu acredito. Aí já eram a outros 500, né? Mas não, o povo estava em um momento bom, em que um rei bom estava reinando, e depois de Asa, Josafá também foi um rei bom. Então, nessa janela de tempo aqui, né? E reinou bastante tempo, né? 25 anos. É o que eu estou falando. Não é que o fato deles serem um rei bom, isso vai dizer que eles não tiveram problema. Mas vai dizer que a bênção de Deus estava sobre eles. Porque eles estavam em obediência. Tinha o escape. Entendeu? Então, eu não consigo... A única coisa que relata aqui é que no final do reinado de Asa, ele teve uma doença nos pés, né? Sim, Mais sim. ou menos, provavelmente, nesse período da chuva. Sim. Mas nada relacionado à seca. Que também não quer dizer que o fato de você servir a Deus, isso vai também te privar de problema, de doença, né? É um bom texto também para nos deixar bem claro isso. Então... Quando a gente não tem um relato bíblico, claro, a gente vai fazer uma interpretação a partir daquilo que a gente já tem. O que é que a gente já tem? As bênçãos e a maldição. Deus dizendo e revelando que quando o povo fosse obediente a ele, ele iria liberar das bênçãos. Mas quando o povo desobedecesse, as consequências eram as maldições. E uma das maldições era essa, era a seca. Era a falta de provisão, né? Diferente do povo de Judá que estava vivendo em um outro momento. Aqui até fala assim aqui também, ó. No mundo bíblico, Ô, minha irmã, secas, pega um pouquinho de água para mim, tu pega? no mundo bíblico, secas eram frequentemente castigos divinos. Sim. Sinais de desobediência ou idolatria, como nos tempos de Elias e Acabe em Israel, e não em Judá. Sim. Deixa claro ainda assim que a inteligência artificial também. Porque a inteligência artificial... Aí os perigos também, né? Os cuidados, na verdade, que a gente tem que ter. A inteligência artificial, ela vai falar a partir daquilo que ela tem como informação. Como a Bíblia não fala que não teve, a Bíblia não fala, né? Que não teve lá em Judá. A leitura que ela vai fazer é uma leitura humana, né? Então, humanamente falando, a lógica é de que teria essa seca porque era a região próxima. É lógico supor, é lógico. De fato é lógico, humanamente falando, mas espiritualmente falando, não. Não é. Então vamos lá. Então Abadias escondeu 50 profetas em cavernas diferentes e ele sustentou esses profetas. Viu, gente? Ele sustentou. A Bíblia diz que ele forneceu alimento e água. A gente precisa lembrar sempre de que esse povo estava em um momento de seca, de escassez. E ele foi esse instrumento, né, de Deus. Obrigada, minha irmã. Estava dando uma olhada aqui, então, os locais que Elias foi se esconder, que fora de Israel e fora de Judá. Sim. Lá também teve seca. Sim. Eu acho que ele, na hora que vai fazer o holocausto, ele pede a água, né? Porque a água naquele momento é uma coisa preciosa para jogar em cima do... Sim, sim, sim. Aí ele pede Só quem tinha era Acabe. só quem tinha era Acabe, né? Acabe disse a Obadias, ó o que Acabe diz a Obadias: precisamos ir a todas as fontes e vales na terra. Quem sabe encontraremos pasto suficiente
para salvar pelo menos alguns dos meus cavalos e mulas. Então, salvar pelo menos alguns dos meus cavalos e mulas. Isso quer dizer que os animais estavam morrendo. Eles estavam morrendo. Ai, obrigada. A cara dele, da mulher dele. Aqui, ó, então, continuando a pesquisa. Aí eu pedi para ela procurar se existia outra, tipo assim, trazer de outras fontes. Sim. Aí ela falou aqui que não existe nenhuma evidência e que a última seca que atingiu Judá foi entre os anos de 1200 a.C. e 900 a.C. E aí fala, no tempo de Abrão, o clima estava relativamente estável, sem registros de seca prolongada que atingisse Judá. Então, até 900 a.C. teve seca em registro de seca. Elias, os lugares, né, que ele fugiu, não foi Judá, né? Foi fora dos dois lugares, mas aí estava debaixo do quê? De um povo que servia a outros deuses, né? A outros deuses. Porque está falando que Elias fugiu para lugares, né, que não ali naquele território que também sofreu, né, a seca. Que também estava aí. Mas aí você vê, a figura da viúva é uma figura perfeita, né? Aquela que está vivendo em um momento de escassez, mas que crê em Deus e recebe a provisão. Né? Então é isso. Não é que você está num contexto de tá tudo bem. Não, é que mesmo diante de um contexto em que está tudo mal, o Senhor, Ele provê. O Senhor cuida. Né? E isso a gente vai ver na Bíblia toda, no Antigo e no Novo Testamento, né? Deus, inclusive, dizendo para nós, não andeis ansiosos por coisa alguma, com aquilo que você vai comer, com aquilo que você vai beber, né? Porque até os lírios dos campos eu cuido, vocês acham que eu não vou cuidar de vocês? Agora sim, o que o Senhor está falando é da nossa provisão, né? O texto lá não está dizendo, não andeis ansiosos pela BMW que você quer comprar, né? Não andeis ansiosos porque todo dia você quer comer caviar. Não é isso que o texto bíblico está falando, né? O Senhor, Ele nos garante que nós iremos ter provisão. Não quer dizer que é caviar na mesa todo dia. Não quer dizer que o seu carro tem que ser o BMW, né? O sapato tem que ser o da marca que você quer. A roupa tem que ser daquela grife, porque se não for daquela grife, não me serve, né? Eu quero todo ano fazer uma festa de aniversário para os meus filhos. Aquela que tem que... Não. O Senhor não está dizendo nada disso. O dono de todas as coisas, ele que fez todas as coisas, Sim. não tinha nem mandado. Não, né? Isso nos ensina muitas coisas, né? Muitas coisas. Isso vai voltar para aquela questão que a gente tem falado aqui, eu acho que na semana, porque a gente está estudando as cartas de Paulo, né? Sobre essa questão nossa de apego com as coisas dessa terra. O Senhor nos ensina em todo o tempo a não nos apegarmos com as coisas dessa terra, porque nós não somos daqui. E esse é um dos nossos maiores desafios enquanto seres humanos. A gente se apega com uma camisa de marca, né? Que tem uma marquinha aqui, né? A gente se apega com um sapato, a gente se apega com uma comida. A Bíblia diz que o sol vem para justos e injustos. A prosperidade também. A gente não tem que entender Deus, porque no meio da sua própria família... Né? Eu tenho um irmão mesmo que ele é muito mais próspero do que eu. Eu vejo a prosperidade na casa dele. E em todas as áreas, principalmente a área comercial. Né? E ele voltou até para o espiritismo, junto com a esposa. Eita. E criado dentro do evangelho. Mas meu pai naquela época, ele estava jogando bola, meu pai pegava com ele, marcou o horário da igreja, ele não estava lá, meu pai passava lá, agora. Você vai agora, ele estava com um short, com a blusa, com que chute, né? E meu pai botava no carro. Do jeito que estava. Do jeito que estava. Ia para a igreja. Então, não sei se foi isso que criou, assim... Essa resistência dele. Eu, na realidade, lá dos 6 filhos, represento em si a igreja. Porque eu sou líder de célula. Sim. E a célula que Deus me deu foi justamente familiar, que é muito mais difícil. Porque meu pai fez 70 anos, tem 22 anos na célula. Aí, no aniversário de meu pai, eu anunciei a célula. Mas mesmo assim, dos vizinhos...
que estavam na recepção, convidando os vizinhos, batendo toda semana, eu liguei para todos os meus irmãos, eu falei com a família, e todo mundo disse, não, segunda-feira eu posso não. Aí no sábado eu disse, como não tem ninguém, eu vou convidar todos os amigos, os vizinhos que estão aqui. Eu te entendo, E já aí fiz. eu chamei, chegou na segunda-feira, não veio nenhum vizinho, até hoje nenhum. Esporadicamente que veio um vizinho, mas a família estava toda lá e continua toda. Glória a Deus. O difícil é multiplicar. É. Que nunca consegui multiplicar. É. Mas estão lá ouvindo a palavra que meus pais, a casa deles, a gente vai na casa deles, essa célula. Então eu vejo assim que, para eu falar com eles sempre da igreja, falar da necessidade do aprendizado, estou estudando IBGA. Tem dia que eu chego lá e falo, olha, aprendi isso no IBGA, para tentar trazer aqui, mas tem 4 que estão vindo. Um se diz cristão em casa e ele esse lado espírita. E ele é o que mais se prospera. E quando eu cheguei para ele, Simone, eu faço doação de 10 cestas básicas, eram 5 na época. E tem 2 famílias precisando, não tem como me dar não, todo mês 2 cestas básicas. E ele falou assim, ó, eu não vou comprar para ninguém, mas tu passa na loja e pega o dinheiro todo mês que eu não é essa já tem mais de 10 anos. Eu passo lá no caixa, falo com o Jace, a gerente Jace, ó, pego, né, e a gente faz as doações, que hoje são 10 cestas básicas todo mês. E eu digo para vocês, gente, abençoe. Quem quiser prosperar, abençoe, mas não com interesse de prosperar. Sim. Com o seu coração de querer ajudar. Né? Porque você vai ver, como o Camille disse, eu não preciso ter o melhor carro do ano. Não preciso ter a melhor casa, mas não falta provisão. Não falta mesmo. Falta mesmo não. Às vezes a gente fica, eu vou tirar 1 quilo de alimento. Às vezes uma pessoa está num momento tão difícil ali, né? Vou tirar 1 quilo de alimento. Vai faltar na minha casa, né? Eu vou tirar 1 quilo de alimento para dar para alguém no mês. Aí você fica ali pegado com aquele quilo de alimento. Você vê como a gente é pegado, né? Com aquele quilo de alimento, porque você pensa no seu, né? Que vai faltar. Mas Deus não deixa. Deus não deixa faltar. E na Covid, Tamires, eram 7 Era a prova disso também, né? Vamos aumentar as cestas. Aí ele disse, como se o pessoal tem no supermercado comprando até mais para guardar. Eu disse, vamos aumentar, tem muita família agora passando necessidade, pessoas ficaram desempregadas, doentes. Vamos aumentar. Aí aumentamos para 10. Aí não falta nada também, não falta nada. Eu creio também. Eu creio de verdade. Pastor, mas o humano também ele faz uma associação de prosperidade com dinheiro. Sim, não. Não, mas eu falei em todas as áreas, né? São tranquilos e tudo, é familiar, aquele processo, estou falando geral. Sim. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro e não tem paz em casa, às vezes não tem saúde, não tem. É a primeira presença de Deus, né? Prosperidade para o reino é uma coisa diferente do que verdade. Então pronto, vamos lá. Então dividiram o território entre si. Acabe foi para um lado e Obadias foi para o outro. Enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. Ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele com o rosto no chão. É o Senhor mesmo? Meu senhor Elias perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vá e diga ao rei, Elias está aqui. Olha a resposta de Obadias, eu achei tão interessante. Obadias, porém, protestou. Na minha versão tem protestou, na versão de vocês tem o quê? Gente, 9. Ninguém está me acompanhando, não? Eu saí de... Desculpa, gente. Versículo 9 agora. É mesmo? Fala como aí? Não, ele tem para ele disso. É qual essa? Almeida? Almeida? A minha versão é NVT. Eu sempre leio aqui NVT com vocês. O que é que tem de diferente? Me fala aí que eu fiquei curiosa. No 9. No 9 diz como? O que fiz de errado. Na tua tem como? Em que pequei? Em que pequei? Em que pequei? Levar um recado desse a ser multa. Mas de qualquer forma, a expressão dele aí é tipo assim: o que é que você está pedindo para eu fazer?
Medo. Ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Ele disse: que mal eu lhe fiz. Que mal ele fiz para que me envie para morrer nas mãos de Acabe. Eu assisti, né, como eu disse a vocês, a Jezabel, né? E aí, esse texto aqui mostra bem, assim, eles expressaram bem direitinho, assim, né, na novela, a fúria de Jezabel. Jezabel era um dragão soltando fogo pelas ventas, literalmente. Pronta para matar. Eu acho que se ela tivesse poder ela estraçalhava Elias se Elias estivesse na frente dela. Vai entender aí que o povo tinha mais medo de Jezabel. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Ela incentivava, né? Sim. E Acabe era totalmente assim, Dominado. Eu não consigo achar uma outra palavra para ele. Ele era um dominado. Você sabe que minha esposa é assim. Eu assistia nervosa. Segunda novela da Record. Eu assistia nervosa, com vontade de dar um pau na cara dele, tinha hora. Era. Minha avó falava, tá benzido. O povo mais velho falava isso mesmo. Tá benzido. Pois, o pessoal mais velho tem essa expressão mesmo. Pois tão certo como vive o Senhor, seu Deus, o rei o procurou em todas as nações e reinos da terra. Imagine. Ele saiu caçando Elias e não achou. Isso faz menção ao que lá em Tiago 4:25 diz que esse período durou 3 anos e 6 meses. Sim. Esse período de 6 meses foi o tempo o tempo que Elias recebeu a mensagem do Senhor e foi o tempo que ele encontrou Acabe. Isso mesmo. Porque a gente tem que lembrar que as coisas não eram assim, né? A gente lê e pensa que é nessa velocidade, né? Mas caminhando, ele tinha que ir até onde ele... Sair do lugar onde ele estava, caminhando até chegar lá, né? Então, tudo isso leva tempo, né? Não tinha, não. Não mesmo. Cadê, meu Deus? E cada vez que eles diziam... Elias não está aqui. O rei Acabe fazia o rei daquela nação jurar que ele tinha falado a verdade. E agora o Senhor diz: vá e diga ao rei, Elias está aqui. Mas assim que eu o deixar, eu achei interessante essa expressão aqui. Mas assim que eu o deixar, o Espírito do Senhor levará embora. Sabe-se lá para onde. E quando Acabe chegar e não o encontrar, ele me matará. Vocês sentem alguma coisa aqui? Vocês percebem alguma coisa nessa expressão? A percepção que Obadias tinha que, de fato, quem estava protegendo ele era o Senhor. Porque ele diz, o Espírito do Senhor o levará embora. Ele sabia que quem estava... Não, ele estava falando a respeito de esconder mesmo. De esconder Elias, porque Acabe estava... Ninguém achava. Procurando ferozmente por Elias e ninguém achava esse homem, canto nenhum. Um homem que ninguém achava. Aí ele diz que só Deus, o Espírito do Senhor, levará embora. Sabe-se lá para onde. Por quê? Porque ele estava aí no seu encalço e não te encontrou e você não foi achado em nenhum lugar. E quando ele não achar, ele vai me matar. E no entanto, e ele vai matar por quê? Tipo também... Como é que Obadias viu Elias e não matou Elias? Entendeu? Porque eles queriam Elias morto. Então não tinha como Obadias chegar lá e dizer, eu tive com Elias, conversei com ele, sim. E por que tu... Aí Acabe vem, não tem a oportunidade de achar ele e vai dizer assim, por que tu viu ele e não matou ele? Então é uma vida pela outra, tu vai morrer. Eles achavam que matando Elias, o Deus de Elias seria morto porque... Acabaria a maldição. Acabaria a maldição. Era esse o entendimento. Se matasse Elias, já que foi Elias que para ele jogou a praga, vamos dizer assim, né? Jogou a praga, matando o profeta, acaba-se a praga. Então, tudo iria ficar bem novamente. E, no entanto, tenho servido fielmente ao Senhor toda a minha vida. Ninguém lhe falou da ocasião em que Jezabel tentou matar os profetas do Senhor?
Batalha aqui é acirrada. Escondi 100 deles em 2 cavernas e lhe forneci alimento e água. E agora o Senhor diz, vá e diga ao rei Elias está aqui. Eu já li, meu Deus. Voltei. 16. Na explicação aqui, não apresenta que a intenção de Acabe era matar Elias, não. Ele diz o seguinte, que porque ele procurava de forma desesperada por Elias, que a resposta é simples, foi Elias quem deteve a chuva e era Elias somente quem poderia trazer de novo a chuva. Então, parece que o objetivo de encontrar Elias é para que Elias liberasse a chuva e não matar Elias. Só que Elias não ia liberar. Acabe, você vai ver um pouco disso também, eles passam essa ideia muito interessante assim. Acabe era dominado, né? Então, a intenção de Jezabel era matar. Sim, Jezabel, ela queria matar. E Jezabel dominava Acabe. Só que você vai ver Acabe, é tanto que Acabe, quando Elias... Acabe, ele era do povo de Deus, né? Ele era do povo de Deus, ele conhecia a história do povo de Deus, ele sabia dos profetas do povo de Deus. Então, você percebe que há eu não vou usar nem a palavra, quer dizer, talvez seja, né? Um temor, Diante não aparece mais a figura de Jezabel. A partir desse versículo. Sim. Não aparece mais, então parece assim, ela tem importância, ela tem um controle, ela tem um domínio, mas a partir desse verso em diante, que tem o objetivo de buscar Elias, não cita mais Jezabel. Ele não volta mais a ter contato com Jezabel. Vai ter lá os testes que ele vai fazer, mandar chamar os profetas, mas não volta mais Jezabel até aqui, né? Até o Carmelo. Mas depois, até ele voltar. Ele vai voltar e vai contar a Jezabel tudo o que aconteceu. E Jezabel volta de novo a ação aí. Aí Jezabel vai fumaçar até onde não pode mais. Se ela já estava fumaçando, agora é que ela vai fumaçar. Já no 19, né? Entendeu? Ela volta. Jezabel é atuante aí total. Totalmente atuante. Quando ele fala aqui que és tu perturbador De Israel. ele está com raiva. Sim, ele tá com raiva. Mas essa ideia que ela falou é correta com relação ao porque assim, se Acabe ele tivesse completamente, né, o entendimento de Jezabel, no momento que ele se encontrasse com Elias, ele matava Elias, né? Ao contrário de Jezabel, viu? Eu quero que vocês entendam essa diferença aí, né? Mas Acabe, ele dialoga com Elias. Elias pede para ele para chamar o povo. Ele chama o povo. Você vai ver que nesse momento Jezabel não está presente. E eu fiquei curiosa para saber o porquê que Jezabel não foi para esse negócio, né? O texto bíblico não fala, né? A novela vai dar lá as suas ideias, né? Porque, claro, é novela, mas o texto bíblico não fala o porquê que ela não foi. Ela não, no texto não fala, né? Mas o texto fala da reação dela quando ele chega com a notícia, né? O texto fala. Foi estratégia do inimigo também, né? Com Moisés, quer matar Moisés, né? Sim, sempre, né? Calando o profeta, no entendimento deles, né? Cala-se a voz do divino ali, né? Mas o Senhor vai lá e levanta outro. Que a voz de Deus nunca se cala, né? Então, ninguém peraí, vamos seguir aqui rapidinho. Deixa eu ver, no 13. Ninguém lhe falou da ocasião em que já falei, não, já li. 19, você falou. Eu já estava no 19, foi? Não. Não, era no 14, gente. Eu não li isso aqui, não. E agora o Senhor diz, vai e diga ao rei. Elias está aqui. Se eu fizer isso, certamente Acabe morderá. Agora o 15. Mas Elias disse, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, cuja presença estou. Era uma pessoa que vivia na presença de Deus. Isso é algo que nos ensina muito também, viu, gente? Nós precisamos estar na presença de Deus todo tempo. Não é só quando a gente vem no culto, né, que a gente está na presença de Deus. Não é só quando a gente se ajoelha para orar que a gente está na presença de Deus. Não é só quando a gente pega a Bíblia que a gente está na presença de Deus. A gente está na presença de Deus em todo tempo. Em todo tempo.
Se você já foi em algum acampamento, ou no acampamento Manaim, quando eu era adolescente, era engraçado. Porque eles botavam lá nos banheiros, né? Quando tinha acampamento de adolescente, aí botava lá no banheiro. O Senhor está aqui. Então o adolescente entra no banheiro e vê, o Senhor está aqui. Então o Senhor está em todos os lugares e os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Nós precisamos estar na presença dele em todo o tempo, né? Inclusive a presença estou. Cadê, gente? Aqui. Hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Então Abadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo. E Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe o viu, disse: é você mesmo o perturbador de Israel? Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. Gente, a ousadia de Elias me impacta assim, eu fico impactada, né? Olha só, o Senhor e sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor e, em vez disso, adoraram imagens de Baal. Então, ele lasca o doce, né? Quis jogar para ele. Ele falou, eu mesmo não, quem é perturbador é você. Agora, convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. Não sei se vocês tinham observado isso também, porque a gente fala geralmente os 450, né? Ou então a gente ainda diminui às vezes para 400, né? Elias e os 400 profetas de Baal, né? Às vezes a gente fala isso. Mas eram 450 de Baal e 400 de Aserá. Imagine esse povo todo espalhado ali naquele reino, né? Que não era grande, territorialmente falando. Que influência eles não tinham, né? Que influência eles não tinham. Isso sacerdotes, fora os seguidores. Fora os seguidores. Os discípulos, né? Fora os discípulos, muito bem. Que comem à mesa de quem? De Jezabel. Era Jezabel que alimentava esse povo. Era Jezabel que sustentava. Se Jezabel sustentava, quem é que sustentava? Era o reino. Era a corte, era o povo que sustentava. Eu fico pensando assim também, né? Foi no reinado de Jeroboão que ele levantou os altares. Não é, gente. Deus tem misericórdia. É quase isso mesmo. Deus tem misericórdia de nós. Mas se Jeroboão levantou os 2 altares, deu autoridade para fazer. Sim, ladeira abaixo aí total, né? 850. É significativo. Assim, também, que Deus não permitiu que Jezabel estivesse aí, porque foi o próprio Deus que exterminou com ela. Pelo que eu entendi, não foi uma humana. Sim, não. Os cães a comem. Então é óbvio. Cena forte, viu? Cena forte essa aí. E aí veio a profecia de Elias, que vai morrer. Lamber. Porque lá eles foram mortos à espada. Sim. Acabe convocou todo o povo de Israel. Aí você vê, é isso que eu quero dizer. Tipo, Jezabel daria essa... Não deixaria. Eu vou usar essa expressão bem nossa, assim, né? Daria essa ousadia a Elias? Não daria. Aí você vê que em Acabe ainda tinha, mas ele era, de fato, assim, ó, sugado pelaquela criatura, né? E ele tinha que estar fora, distante dela, para tomar a decisão correta. Porque você vai ver que quando aquilo acontece, né? Você vê que ele toma um fôlego, mas o fôlego dura muito pouco, né? O irmão botou a figurinha, vocês viram a figurinha que ele fez? Vocês viram lá, ele botou na novela da Record. Tem um discípulo de Jezabel que vai no ouvido de Acabe falar que não era certo. Na novela da Record. Sim. Provavelmente teve, né? Se estavam lá. Se estavam lá todo mundo, o que é que o senhor está fazendo? O senhor Abadias tinha um discípulo lá, que era um coronel, general, sei lá, um comandante, alguma coisa do exército. Do exército. Então Acabe convoca o povo
Manda todo mundo lá se reunir no Monte Carmelo. Elias se coloca diante do povo e disse: até quando? Aí a gente vai dar uma pulada aqui, né? Mas eu vou ler essa parte aqui, que é a pergunta, né? Até quando vocês ficarão? Oh, meu Deus, Theo veio aqui embaixo, disse que não achou essa lista. A lista estava aqui. Ele levou uma plaquinha. Mas era a lista do Raízes. Ele disse: eu fui lá, mãe, não vi nenhum lugar. Eu disse: tem certeza, meu filho? Olha lá então na gaveta. Mulheres me entenderão. Homens. Homens. Vem de fábrica. Já veio essa programação. Mas ele disse que não achou em nenhum lugar. E eu disse: então, olhe na gaveta. Tem que ser no lugar exato. Não, vocês não existem na Terra, não, o negócio. Tem hora que Samuel... Ó. Tem hora... Leve. É lá na Jeremias. Sabe onde é? Uma vez Samuel foi procurar um negócio na despensa, não achando. Aí eu encostei na despensa. Eu disse: Samuel, eu estou vendo. Ele: não é possível. Eu disse: é possível. Porque eu estou vendo. De longe. Aí ficou. Aí não achou. Eu tive que mostrar. Não. Com bastante frequência, né? Com bastante. Vamos lá. E aí Elias faz essa convocação, que é a convocação, né, gente? Qual é a convocação? Se o Senhor é Deus, adore o Senhor. Se Baal é Deus, adore Baal. Vocês vão ter que decidir hoje o que é que vocês querem da vida de vocês. É hoje, não tem meio termo, não. E aí a gente assistiu nessa parte, eu vou pular. Diga. Eu não entendi muito, entendi de uma forma, mas talvez não seja. Ali quando ele monta as tribos, Sim. né? Ele vai colocando as peças e coloca as tribos. No caso ali, aquelas tribos é para representar a presença de Deus? É para representar o povo. O povo, porque esse negócio do altar é bem interessante, né? Porque assim, o altar... Cada pedra daquela representava uma tribo e todas as tribos reunidas representavam o povo. O povo que era o lugar do sacrifício, né? O povo que estava ali reconhecendo que só o Senhor era Deus. E por isso eles sacrificavam ao Senhor, porque reconheciam isso. O altar... Ele estava, o texto vai dizer, né, que o altar estava em frangalhos. Por quê? O que é que significava aquilo? Significava que o povo não estava sacrificando mais ao Senhor. O povo estava sacrificando a Baal, a Aserá. O culto, aquilo que eu falei no começo, Jezabel tinha atingido o objetivo dela, né, que era, de fato... tirar o povo que estava direcionado à adoração ao Deus verdadeiro e que o irmão falou muito bem ali, começou isso em Jeroboão. É o que Jeroboão faz. Jeroboão tira a adoração do Deus verdadeiro e coloca a adoração em 2 bezerros. Separando o povo, né? Separando o povo. Jezabel agora vai fazer o quê? Tira a adoração do Deus verdadeiro para que o povo agora sacrifique a Baal e a Aserá. Então, é tirar a adoração de Deus para que essa adoração seja canalizada totalmente ao Deus mentiroso. Então, fortíssimo. Então, aquele altar, ele não era mais utilizado. Por isso estava caído. Desde Jeroboão até chegar em Acabe é um declínio. Declínio terrível, terrível. E aí o que é que primeiro, isso fala muitas coisas, isso daqui dá panos para a manga, né? Então, antes de vir um fogo de Deus, precisa, o que é que o fogo representa? Purificação. Também. Mas o fogo de Deus caindo ali significa o quê? A aceitação do sacrifício. Juízo, aceitação.
Mas antes de tudo isso, A ira. primeiro lá, A justiça de Deus. a presença de Deus. É a presença de Deus trazendo juízo, trazendo purificação. Deus não estava. Entendeu o que eu quero dizer? Então, o sacrifício, aquilo tudo, né, que é feito, ele traz a presença de Deus. Só que para trazer a presença de Deus, existem etapas que a gente tem que passar. E uma das principais dela é reconstruir o altar. Pastora, a validação que Deus também aceitou, né? Isso é tremendo, filho. A validação que Deus aceitou o sacrifício. Sim, sim. O sacrifício ao Senhor, ele não é feito de qualquer jeito. Precisa fazer o quê? Precisa restaurar o altar. E aí a gente pode aplicar isso na nossa vida de várias formas, né? Voltar no deserto, né? Hã? Forma de fogo representava, né? Sim, a presença de Deus, a presença de Deus. Então, é a presença de Deus que vai trazer purificação, que vai trazer juízo, mas a presença de Deus precisa estar ali. E ela não estava, porque o povo não estava como seu coração direcionado a Deus. O coração do povo estava direcionado a outros deuses. Então, primeiro existe o quê? A reconstrução do altar. Depois, o que é que ele faz? Ele entrega aquilo que ele tem de melhor. Quando vocês vão ver, a gente vai ver aqui no começo que ele manda, que os animais já estavam ali para sacrifício. Ele manda, vocês escolhem aí o animal que vocês querem. Isso significa que eu já ouvi alguns dizendo, né, que tipo, isso a gente até está estudando nas cartas de Paulo. Por um exemplo, né, que o povo não poderia comer comida sacrificada a ídolos, porque, no caso, o que era sacrificado era porco e não carneiro, por exemplo, né? Que a questão era porque não era carneiro, era porco. Não é essa a questão. E você vai ver aqui, eles sacrificavam também carneiros. Não era porcos que eles sacrificavam. É tanto que Elias manda escolher. Então, Elias sabia as normativas que tinha que ter para que um cordeiro fosse aceito enquanto para o sacrifício, né? Então, se ele manda escolher, é porque os dois estavam aptos para ser sacrificados. Só que Elias não dá só o carneiro. Ele dá aquilo que ele tinha de melhor enquanto nação. E o que é que eles tinham de melhor enquanto nação? A água. A água. Nesse momento era água. E ele manda derramar por 3 vezes. O texto, na minha versão aqui, fala que ele faz uma vala ao redor. Vala é um buraco, né? Né? Da vala? Aqui no... Peraí. Aqui no verso 23, ele diz assim, agora tragam para cá 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles. Cortem um animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. O desafio era justamente esse, né? Não colocar fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoquem o nome do Deus de vocês, né? E eu vou invocar o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E aí, Elias diz aos profetas de Baal, comecem vocês primeiro, pois vocês são muitos. Isso também é uma expressão que eu achei bem interessante aqui, que eu queria depois falar. Eu estou no 25 aqui, rapidinho. Comecem vocês primeiro, porque vocês são muitos. Então, você viu aqui que o novilho era o mesmo. Isso que eu falei, né? Era só para escolher. Aí vai falar que eles invocaram o nome de Baal da manhã até o meio-dia e depois ainda se estenderam pela tarde. Quando chegou a hora... O 30 e quanto? 32. Não, antes disso, para o conserto do altar. Elias chama o povo e diz... para todos se reunirem à volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Aí ele pega as 12 terras, 32 agora.
E com eles reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente, na minha versão, para 12 litros de água. Que representa as 12 tribos. Porque as 12 tribos. Restaurar o altar é as tribos juntas. Sim. É o povo unido, Que tinha separado. adorando ao Deus verdadeiro. Um único altar para as 12 tribos. Para as 12 tribos, isso mesmo. Levando em consideração que o povo estava num reino dividido. Tá? Outra vez, eu não sei se é mania, quando eu vou comprar qualquer coisa, cebola, ou 12 ou 7. Eu tenho essa mania doida também. Tu tem? Eu tenho. Quando eu era jogadora de handebol, meu número só era 7. Não era que eu escolhia, eu escolhia 7. Eu geralmente compro 10. Sempre 10. 7. Eu sempre 10, porque 7 lá em casa é pouco. Ou 7 ou 12. Ou 10 ou 12, aliás. Eu faço meus 12. Depende. Eu fazer ambrosia, 12 graus. É mesmo? Vamos lá. Empilhei lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encha 4 jarras grandes com água e derrame a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora façam de novo. Então, isso foi feito por 3 vezes. O derrubar da água, né? O derrubar da água. Um para o Pai, um para o Filho e um para o Espírito. O sangue do cordeiro, né? Sim. Que lavou a carne. E aí, eles seguiram sua instrução. E a água corria ao redor do altar até que encheu toda a vala. Então, ele fez a vala. Além do sacrifício estar todo molhado, encharcado, a vala foi enchida com água, sim. E aí, na hora costumeira do sacrifício, Elias, o que eu acho mais lindo é que Elias ajoelha e ele faz uma oração simples e básica. Enquanto aqueles profetas passaram o dia todo se matando, se cortando. Se cortando. E olha que, como eu falei, ali está cortado, porque o maior, né, mostra eles se cortando mesmo, eles se cortam, eles derramando sangue, eles se partindo, né, e sangrando, porque aquilo ali era uma representação de sacrifício. Eles entram em transe, e o texto vai falar, né, que eles entram em transe ali, mas nada daquilo é suficiente para que Baal responda, né? Agora eu fico pensando também, não sei vocês, né? Mas eu fico pensando no desespero deles. No desespero. Eu acho que, além de tudo, né? Eu acho que foi mais o fato de Deus reter a ação dos outros deuses. Sim. Porque eles poderiam. Totalmente. Né? Sim. Como lá no Egito foi Sim. pelos magos do Egito. Boa colocação, verdade. Foi o próprio Deus que diz: não, agora não. Agora, eita, chega, me arrepiei. Fiz que nem Samuel agora. Que coisa linda, viu? O Senhor dizendo: não, agora não. Agora você não está autorizado a se manifestar. Quem vai se manifestar agora sou eu. É lindo, né? Só o Senhor é Deus. É verdade, sim. Sim. Você também falou do temor de Acabe que ele tinha, porque nesse momento, a primeira vez água, a segunda vez sim, e ele deixa. tão escassa. Sim. A terceira vez água, Sim, precioso, sim. Deu. Deu. Ele autoriza, né? Verdade. Então, a oração dele eu vou ler, porque é muito linda. Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Prova que fiz tudo isso por tua ordem. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. Oh, gente, que coisa linda. E estás buscando o povo de volta para ti. Então, a manifestação de Deus ali tinha um propósito, né? Um propósito de resgatar aquele povo. Que coisa linda, gente. No mesmo instante, gente, ó, 3 linhas. É 3 linhas de oração.
Enquanto o povo passa o dia todo se matando, Elias ora 3 linhas. E aí, no mesmo instante, o fogo desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão. E secou até a água da valeta. Aqui tá lambeu a água. Lambeu, eu gosto dessa versão também. E lambeu a água. Então, primeiro teve o quê? Restauração de altar, entrega daquilo que era o melhor, não foi qualquer coisa, a oferta, né? A entrega daquilo que é o melhor. E aí teve o quê? Oração, que a oração aqui simboliza o relacionamento, né? O relacionamento. Então, essas 3 coisas fez a presença de Deus vir, né? E o fogo de Deus cair sobre aquele altar. Hoje o altar é quem? Somos nós. Então, para que a gente tenha a presença de Deus, nós precisamos seguir também esses princípios. Restauração do altar, né? Entregar a Deus aquilo que é de melhor e nos relacionarmos com Ele. É o mesmo princípio, para trazermos essa presença, né? E aí, pronto. 41. Em seguida, Elias disse a Acabe, vá... Essa parte também é muito linda. Em seguida, Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Não tinha chuva nenhuma ainda, gente. Nada estava acontecendo, estava tudo do mesmo jeito. Mas ele disse, ouço uma forte tempestade chegando. E isso é prova que nada estava acontecendo, porque o texto vai dizer que ele vai orar e ele manda o moço olhar. Porque nada ainda, né? E o moço olha por quantas vezes? 7 vezes. Só na 7ª é que o moço vai ver lá uma mãozinha pequena. Ou uma nuvenzinha pequena, né? Como de... Quando ele bota a mão, eu imagino assim também. Eu também imagino, que ele imagina. Quando eu viajo, eu fico olhando as nuvens assim, aí eu fico, meu Deus, Tem um louvor, né? Eu vejo uma pequena... Cuida da mão da mão do homem. Aí eu tava conversando com meu marido e falei, eu acho que ele pegou, colocou a mão dele assim, e viu também que acho. Eu também acho. Eu imagino assim também. Então Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão, e Elias ainda foi orar, gente, com o rosto entre os joelhos, e orou. Depois disse a seu servo, vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse, não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse, vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse, vá depressa dizer a Acabe, apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Gente, é muito massa isso aqui. Uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem. Se apresse para voltar, porque se você não voltar logo, a chuva vai lhe impedir de voltar. Pastor, tem tudo a ver. Dá aquele sol rachando. Tem tudo a ver tudo com alguma parte, né, da oração dele que ele fala. Ó Senhor, és Deus que faz o coração dele voltar para ti. Mesmo eles sendo pecadores, Sim. Deus resgata o trono, né? É esse misericordioso, né? E faz chover e retornar. Né? Sim. Eu não li aqui a ordem de... Da fidelidade de Deus, então, porque primeiro ele fala da oração, fala que é apresentar a Deus, né? Para que o povo conheça, né? No final do sacrifício, ele fala assim, Deus de Abraão, Isaac, Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus. Eu acho que o povo tinha esquecido que era Sim, Deus, totalmente. Né? E que usava ele como profeta. E depois, para falar da fidelidade do Senhor, entendeu? Mas uma coisa interessante também, que isso a gente consegue visualizar também, né? Às vezes a gente lê e pensa assim, todo o povo estava entregue, assim como Elias pensou, né? Em um determinado momento, e o Senhor disse, não, Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Então, dentro desse povo tinha ainda os fiéis, né? Tinha ainda um Obadias da vida, né? Tinha ainda os profetas ali, que mesmo escondidos, mesmo temerosos, mas não se curvava, obrigada, a Baal. Uma coisa que eu esqueci de falar, só de pontuar aqui, né? Foi o momento em que os profetas de Baal, eles são mortos. É isso que eu estava lembrando. Aqui no verso 39, vamos ler, deixa eu ler no verso 39.
Deixa eu terminar aqui, né? Que fica melhor. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. E na outra versão eu gosto mais, que fala só o Senhor é Deus, né? Só o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: prendam todos os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. O povo os prendeu e Elias os levou para o riacho de Quizon e ali os matou. Imagine a carnificina que não foi esse momento. Oi, muita gente. Eu estava aqui pensando, aí eu li essa parte, eu não perguntei, mas eu li essa parte para entender. Porque eu imaginava que quando desceu o fogo do céu, o fogo consumiu o altar. E eles, não. Mas não, a labareda do fogo não ia consumir o que não presta. Não. Porque veio para consumir o altar, o sacrifício foi para Deus. Isso também nos ensina algumas coisas, né? Assim, quando a presença de Deus vem, nós precisamos tomar atitudes de cortar o mal pela raiz. Não deixar. Meu Deus. E a chuva só veio depois de matar essa galera. Meu Deus, cortar o mal pela raiz. Não teve conversa, não. Os profetas de Baal saíram de lá mortos, né? Então, o Senhor não é Deus? O seu Deus não é mentiroso? Não teve desafio, o Senhor não respondeu? Então, agora... Aumentou. Aumentou muito, né? Aumentou muito. Imagine. Aí, isso também a gente vai perceber aqui no andamento, né? Mas provavelmente não foram todos, né? De fato, deve ter fugido mesmo, né? Porque também a gente vai ver o andamento das coisas. Eu acredito que foram todos. Porém, tinha uns espias ali junto, alguns discípulos que ainda não eram agregados no sacerdócio. Deve ter sido esses dois que foi lá para dar. Eu também imagino isso, porque se a Bíblia fala que matou todos. Sim. O texto, na versão de vocês, falam como aí? Que matou tudo? Falam que não vai deixar nenhum escapar. Na minha versão não fala, não. Não, Elias fala para não deixar nenhum escapar. Mas o texto diz, aí depois diz, é isso, e ali os matou. Mas não fala dele, fato. Elias diz para não deixar nenhum. Prendam Não todos os sai profetas não de de Baal, todos. não deixem nenhum Não sai não dos profetas de Baal. Não deixar Nenhum deles escapa. Isso. Se escapou, não dele. É. E Elias os fez descer ao ribeiro e ali os matou. Ali a interpretação aí a gente precisa ter. A interpretação aí é o quê? Elias pediu para prender todos. Mas o texto diz que ali os matou. Não necessariamente matou todos, né? No decorrer aí da história, a gente vai ver que ainda há uma atuação aí de Jezabel, né? Em todo o tempo aí também. Mas provavelmente, eu creio que se sobrou foi um ou dois mesmo, assim, no... 19, vai dizer que mataram todos os profetas à espada. Na tua versão? É. E Acabe. Aí era bom ver no original. Mas Jezabel, tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataram todos os profetas. Quem deu a notícia? Na minha versão. O 19:1, fala como aí na versão de vocês. É isso mesmo. Acabe fez saber, Jezabel, tudo quanto é o Mas todos os profetas de Baal tinham os de Aserá ainda. Entendeu? É por isso que eu tô falando, que tem essas... Não fala que é de Baal. No meu tem de Baal. No meu tem de Baal. E Acabe fez saber. Almeida fala como, irmã? Aqui todos a espada. 19:1. Todos a espada. Mas não especifica Baal e Será. Aqui diz, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataram todos os profetas à espada. Não fala de Baal. Não. Interessante. Almeida, João. A minha está dizendo que são todos também. Se a língua portuguesa diz que ele deu um comando, não deixe ninguém escapar. E ali os matou todos. E aqui fala, no 19 explica melhor, né? A minha revista atualizada. Mas agora está falando. Isso, na minha versão fala de Baal, mas na deles não falam que foi Baal. Aqui é uma Ah, linguagem. é verdade, mas o 40 fala
do 18 fala assim, prendam todos os profetas de Baal. Que fala de Baal, todos os profetas. Ou então, E a Será. todos os profetas de Baal e a Será. O texto, eu fiquei até com essa dúvida e eu não encontrei. Porque o texto fala dos 450. Profetas de Baal. Isso. Então, fosse profeta de Baal, que foi para o sacrifício? Isso, porque... Baal morreu todos, né? Ó, deixa eu falar. O texto fala lá em cima... Não tinha sacrifícios humanos, não. Só o de Baal, era só um sacrifício a Baal que era sacrifício humano. mas não necessariamente. Mas a Será sacrificava também animais. Não, mas não humanos como o de Baal, porque o de Baal tinha sacrifício humano. Sim. Talvez assim, foi a compensação, tipo, por isso que ficou em ênfase de Baal. Porque ele matava. Entendi. Entendeu? Tipo assim, Entendi. matou, agora vai morrer. E já o da Será não tinha essa mesma penalidade por não ter rituais de... Vitor, Oi. questiona a Acabe quando se planta lá, né? Acabe, é que vocês abandonou a Deus recebido a Baal. Não tem a ver com o texto só. Aqui no... Sobre Baal, né? O de Baal morreu todos. Eu ia falar uma... Segundo a novela da Record, ele deixa bem claro na hora que ele dá a ordem de pegar os profetas. Que é o de Baal. Que ele fala justamente dos sacrifícios. Ele fala, vocês Sim, sacrificaram tantas pessoas. E agora vamos morrer. Ó. Aqui na Bíblia, segundo o bispo Rinaldo da Silva, que é a Bíblia dele. A Bíblia dele é outra. Os comentários são deles. Aí fala assim, é no 39, né? É no 40 anos. No 40. Então Elias lhe ordenou prender agora mesmo todos os profetas de Baal. Nessa Bíblia aqui que é do bispo Rinaldo da Silva. Quando a gente sobe naquela referência que eu falei com vocês sobre que além dos profetas de Baal, que era 450, tinha os 400 profetas de Aserá, lá no verso 19, quando ele vai continuando, isso foi uma dúvida que eu fiquei, mas eu não encontrei, eu não quis falar porque eu não vi a resposta. Mas fica então depois para a gente ver isso também. Presta atenção aqui. O texto fala que esses 450 de Baal e os 400 de Aserá comiam na mesa de Jezabel. No 20 diz assim, Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias convocou diante do povo e disse, até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal, ele faz uma referência a Baal. Se Baal é Deus, então siga Baal. Aí depois, no 22, ele diz, então Elias lhe disse, sou o único que resta dos profetas do Senhor. Mas Baal, de novo, tem 450. Então, o que dá para entender é que nesse momento do confronto, né, só estavam ali, o confronto, na verdade, foi com Baal, né, a figura de Baal e não de Aserá ali naquele momento, né? Porque Baal, rapidinho, porque Baal existe uma hierarquia, né, dentro da questão dos deuses também. Então, Baal é o pai, tanto que tem essa tradução, né? Baal, pai. Então, Baal é o acima de Aserá, né? Então, se o Senhor é Deus sobre Baal, então quanto mais de Aserá. Então, provavelmente, o confronto não estava os 840, os 50, só estava os 450 de Baal. Esses que são de Aserá, não podia ter o povo de Deus lá que se converteu para Aserá e no momento se arrependeu, entende? Vendo o fogo descer e se arrependeu e voltou para o Senhor? Não acredito que não. Não entendi, desculpa. Vamos supor, tem 850. Os de Baal a gente sabe que foi exterminado, né? Se todos viram, não pode ter registro do arrependimento? Mas teria um registro. Dos profetas? Mas eu não acredito, não. Pode acontecer, mas eu acho que teria registro, eu também acho. Naquele momento, 400 profetas de Aserá teria Sim, porque esse povo que adorava Aserá, com certeza é o povo judeu também, né? Entendeu?
Não, é porque aqui a gente está falando não é de seguir, é de profeta, de sacerdote, daqueles que serviam à mesa lá do templo. É diferente, tipo de Elias com o povo. Elias era profeta, o povo servia, o Senhor servia, mas ele tinha um ministério diferente, entendeu? Esses aqui eram diferentes, era um povo diferente, não era o povo, era o povo que conduzia aquele povo a adorar a Será ou a Baal. Deixa só ela pedir ela. Aqui fala de 450 profetas de Baal, os 400 eram de Azerá, e esses 400 que eram sustentados por Jezebel, não os 850. Na sua... 400 eram... Então era só Azerá. Azerá, que era Então ela só sustentava Azerá. Quem morreu foram os de Baal. Os 400 que eram sustentados por Jezebel, Não. E até, como não há registro específico, fala dessa divisão, a novela deu esse entendimento. Eu entendi que quando tem aquele processo lá de Elias, né, com o pessoal dos de Baal, ela intensifica o pessoal, os adoradores de Aserá, né? Então, eu vejo ela como uma líder, né? Jezabel? Sim. Do povo de Aserá, né? Da idolatria. Então, por isso que eu acho que houve essa divisão. Foi Sim. de Baal, realmente. Que morreu. De Aserá, Então vamos lá. Aqui no 42 ele fala sobre a chuva. Aí vamos voltar lá para a chuva. Paramos no verso 44. Não, no verso 45. A Bíblia.org fala só de Baal, viu? Foi? Pronto. Coloca aqui que havia, no momento, né? A Bíblia fala em 450 profetas de Baal reunidos para um desafio com Elias. Junto havia também 400 profetas de Aserá. Mas o desafio foi... O combate aconteceu sob o Monte Carmelo e no final prevaleceu a força de Yahvé, através do seu servo Elias. Como consequência, conta o texto bíblico, Elias diz, prendeu os profetas de Baal. Nenhum deles escape, e eles o prenderam, Elias veio descer para e o devolver. Então foi isso mesmo. Os profetas de Baal, apenas, né? Mas a notícia, na realidade, que levou foi Acabe. Para Jezabel foi. O céu... Vamos lá, vamos terminar aqui essa parte. Em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Esse texto é muito lindo também, o 46. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Tem algumas versões que vai falar que o Senhor encheu ele do Espírito, não é isso? A mão do Senhor estava sobre ele, cingiu os lombos e correu adiante Acabe. Pronto. Imagine, Acabe estava correndo com carros. O carro, você sabe que não é carro, né? São carroças puxadas pelos cavalos. Elias teve uma força tão extraordinária que ele correu mais rápido do que os cavalos. É o do Flash. Ele estava à frente da carruagem, né? Dos carros de Acabe. E aí, por isso que o texto fala, né? Que Deus deu força, porque só sendo do Flash mesmo. Deu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Então, que provavelmente não era um cavalo. Porque 2 cavalos, pelo menos, ali na carruagem do rei, não vai ser, porque vocês sabem que quanto mais cavalo, mais velocidade, né? Então, provavelmente a carruagem do rei não tinha um cavalo, era no mínimo 2. No mínimo, né? Por isso que vocês que entendem de carro melhor do que eu aí, né? O carro, quando é muito potente, fala, né? Tem não sei quantos cavalos, né? No começo do texto, você deixa claro, o poder do Senhor. Humanamente, falando, não é possível, não tem condições, né? É uma cena bem interessante também. Mais para as crianças do Flash. Pra que do Flash a gente tem Elias? E aí o 19 vai falar desse momento de... Pronto, Elias aqui no verso 18 tá grande, né? Elias tá
com fogo nos olhos, né? Bombando, sem medo de nada, mete a mão na cara de Acabe. Corre, mas... Mete a mão na cara de perturbador é você e sua família, não sou eu, não. Vai lá, enfrenta os profetas de Baal, mata os profetas de Baal, corre que nem um cavalo, mais do que um cavalo, né? Aí agora vem o capítulo 19. Ô Tamires, depois do primeiro encontro dele, né, que a mão do rei ficou dura, aí tinha ousadia mesmo, ele sabia que estava... Agora você vê como a gente a mão, sim. Quando ele anunciou que ia ser, mas ele recebeu a mensagem dessa menina e ficou com medo dela. Faz um negócio impressionante. Mas isso daqui é para mostrar a nossa humanidade. O que eu acho lindo da Bíblia é isso. É porque a Bíblia, ela deixa claro, ela não coloca ninguém como herói além de Jesus. Ela mostra que de fato houveram homens que foram poderosos em Deus, né? Mas que ainda poderosos em Deus tiveram as suas fraquezas, as suas grandes fraquezas. E você vai ver a proporção aqui, né? Ele, um homem tão corajoso, tão intrépido, assim, tão... Enfim, eu acho que a palavra que vem à minha mente é coragem mesmo. Assim, ele era muito corajoso, né? Isso tem a ver com o ministério profético também, né? O ministério profético, o cara que tem, ou a mulher que tem esse ministério, né? É uma pessoa de coragem. Mas isso não quer dizer que não tenha medo. Não tenha medo, né? E ele teve medo. Essa semana mesmo, eu testemunho daquela moça que estava aqui na frente. Eu não sei, eu nem o nome dela. Acho que ela não está aqui hoje. Eu não vi o do meu rosto, ela estava de costas. Eu fiquei impactada semana toda. Da história dela, né? Eu também. Da história dela. Eu comentei com meu marido, na célula, falei sobre esse testemunho. Porque foi muito Foi forte. impactante Com mesmo. 15 anos, perdeu o pai, 16 a mãe. Ficar sozinha com o irmão. E ela, eu achei mais interessante foi isso. Geralmente a gente culpa as pessoas. E ela disse assim, eu só vim entender que minha família não me apoiou há uns 2 meses atrás, que eles me pediram perdão, imagina. Por não terem me apoiado, porque realmente 2 jovens, eu acredito que o irmão deveria ter mais de 18 anos. Ela falou que tinha 20, eu acho, não foi? Para conseguir sustentar, né, ter um trabalho, para viver os 2. E ela não é uma pessoa triste, amargurada, deprimida. Ela passou aqueles 6 meses, como ela contou, que é normal. Sim. Tanto, né, que a psicologia diz que até 6 meses é normal, a partir de 6 meses que já é para né? Então eu fiquei assim impactada e aquilo me tocou. Aí você falando isso aí agora, a gente tem que pensar assim, ó, aconteceu uma adversidade, aí você enfraquece, que é humano, humanamente. Lembre daquele momento que você passou alguma coisa, que você viu Deus chegar até você. Aí você se fortalece. É isso mesmo. Mas o que mais me impactou que ela falou foi que a mãe dela, não é querendo dizer que a mãe já sabia o que iria acontecer. Educou. Preparou ela para tudo. Que a gente tem que preparar o nosso filho. Sim. É uma coisa mais incrível, assim. E eu conversei com ele, eu sou hoje sozinha com meu marido, porque os filhos casaram, saíram de casa. Há 18 anos que estamos sozinhos. Oh, beleza. Sem filhos. Então, ele sempre fala comigo de Deus chamar um ou outro. E prepara o outro. Não quero não, não quero casar. Você vai casar sim, ele falando comigo. Oxi, tu já tá morto, tu vai saber? Brincando assim, naquela resenha. Mas eu entendo que ele fica me dizendo assim, não desista, seja o que acontecer, siga, você tem que seguir. É verdade. Essa é a mensagem final para mim e para ele. É verdade. Né? Que às vezes a gente não quer falar de determinados assuntos na família. Não. Mas é necessário. Tem gente que não gosta de falar de morte, né? É. Lá em casa eu falo também. Na resenha, ainda por cima. Eu falo. Eu digo que a mãe que tem filho pequeno nem para morrer presta mais. Porque a gente pensa tanta coisa, né? Quando tem filho pequeno, né? Mas enfim. Diga, minha irmã. Eu estava falando assim, que Elias não apenas ele tem medo de Jezebel, nesse caso aqui ele teve medo pela mensagem dela. Sim. Porque ele não a viu, foi somente uma mensagem e ele teve medo. Agora imagine, eu entendi porque Deus não botou Jezebel naquele momento lá. Talvez iria Talvez ele ia ficar ali temeroso, ou então não ia fazer o que Deus já tinha mandado. A autoconfiança dele não seria suficiente, né? Eu fico pensando assim, e agora mais, né? Assim, esses dias assim que a gente está estudando, essa figura de Jezabel é uma figura tão
Eu acho que aí não é só a parte espiritual ali, né? Não, totalmente, né? Não é a pessoa humana. Sim, sim. É o que ela representava espiritualmente, entendeu? Mas uma pessoa que representou algo tão maligno que o Novo Testamento vai dar um nome a um espírito maligno a ela, né? Imagine isso, o espírito de Jezabel. É algo tão maligno, aquela mulher entregou o coração dela a uma malignidade tão grande que ela se tornou essa figura do próprio mal, né? Porque para ele estar de frente com Acabe e todos aqueles sacerdotes lá que também representavam isso, e não temer e fazer o que o Senhor mandou, e depois com ela ter assim medo, é porque ela era... E aí eu vou terminar, que o pastor Milton já chegou aqui, né, para celebrar a ceia com a gente. Mas assim, eu fico pensando nesse poder sugador que essa mulher tinha. E para nós mulheres isso é muito, muito sério, viu? Assim, como nós podemos ser, né, alguém que Deus nos chamou com essa capacidade, né, de nutrir, de gerar e de nutrir, né? Essas são as nossas principais diferenças com relação aos homens, né? Nós temos um útero, o homem não tem, né? E o Senhor nos deu essa capacidade de nutrição também. E isso não quer dizer só fisicamente falando, né? É algo espiritual de Deus para nós. Mas no caso de Jezabel, ela não nutria, ela sugava. E você vai ver isso em Acabe e você vai ver isso em Elias. É como se as forças de Elias naquele momento tivessem sido sugadas pelaquela palavra que ela deu. Um homem que como eu falei, né, a gente vê o cara no capítulo grande, agindo no poder de Deus, e de repente o homem suga. Olha, eu tô que nem Samuel hoje. É porque Deus nos livre, mulheres, é sério, isso é uma palavra muito séria. Que Deus nos livre de ser essas mulheres. Que ao invés de nutrir, né, de fortalecer os nossos esposos, né, de dar essa força que eles precisam para, vá meu filho, vá, você, né, forte no Senhor. Ao invés de a gente fazer isso, a gente sugar. Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas eu conheço homens que são, você vê assim aquele homem. E isso não quer falar de timidez, não é isso. Porque tem mulher que tem a personalidade mais assim, né, expansiva, e o cara aqui é mais na dele. Mas você percebe homens que, às vezes, são homens... Por exemplo, tem pessoas que eu conheci há muitos anos atrás e sei que são homens, né? Mas que hoje tá assim, sabe? Você olha pra cara da pessoa, chega uma pessoa murcha assim, o Senhor. E a outra, às vezes, sem perceber, está ali agindo por meio do espírito de Jezabel. Então, que Deus que tenha misericórdia de nós. E que nós tenhamos sabedoria, a palavra, né? Eu lembro que o pastor Stênio, ele pregou aqui acho que foi na última reunião de mulheres. E ele falou sobre isso, né? Como a mulher, às vezes ela não sabe que as palavras dela têm um poder muito grande para com o esposo. A gente pode ser né, um canal de bênção ali, né, no uso das palavras, ou não, ou ser essa sugadora, né? Que ao invés de incentivar o marido, acaba sugando ali as forças dele, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nos ajude, nos dê muita sabedoria, para que não sejamos essas mulheres, mas sejamos as mulheres de Provérbios 31. Sábias. Em nome de Jesus. Venha, pastor. É com você. Gente, Samuel tira a onda com minha cara.